Olá, seres vivos. Uma das coisas que sempre me fascinaram desde minha infância são dinossauros. E de fato, dinossauros são criaturas que geram muita curiosidade entre as pessoas. Afinal, estamos falando de seres que estão separados de nós humanos por vários milhões de anos. E por mais que hoje em dia ainda saibamos que eles realmente existiram, só o que restaram foram fragmentos de sua existência, o que faz com que permaneçam muitas dúvidas com relação a como eles seriam de fato. E no mundo do entretenimento, os dinossauros são comumente associados a histórias que os envolvem em um mundo de aventura e fantasia, como um bom exemplo disso na série de filmes Jurassic Park. Porém, se existe um gênero que se relaciona perfeitamente com dinossauros, mas que foi pouco explorado até os dias de hoje, é o terror. E no vídeo de hoje, nós vamos entender como esse conceito de terror com dinossauros é algo simplesmente incrível e como ele deveria ser mais explorado no mundo do entretenimento. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. É possível que você talvez ainda não tenha parado para pensar em como os dinossauros se associam com o conceito de terror. Mas quando paramos para olhar em como foi sua descoberta, já podemos entender um pouco a razão dessa ideia fazer sentido. Aliás, podemos dizer que a descoberta dos dinossauros é uma coisa até que relativamente recente, sendo que o primeiro dinossauro a ser descrito na história foi o megalossauro, tendo sua descrição retratada em um trabalho publicado por William Buckland em 1824, há exatos 200 anos atrás. Apesar disso, em 1822, um naturalista chamado Gideon Mantell já havia descoberto um fóssil de um iguanodonte. Porém, como ele só veio a publicar sua descoberta em uma descrição em 1825, esse título acabou indo para o Buckland. E se você parar para pensar, 200 anos nem é muito tempo, em questão de história é como se fosse quase ontem, sabe? E a maneira como as pessoas lidaram com tal descoberta naquela época é algo que já mostra razão para dinossauros serem objetos de medo. Pois imagine você que nunca viu nada parecido antes se deparar com o primeiro fóssil do crânio de um tiranossauro. Obviamente a primeira coisa que irá vir à sua cabeça é que monstros existem, ou pelo menos existiram. E foi o que alguns passaram a acreditar, até mesmo associando os dinossauros com figuras mitológicas como dragões, o que dado o contexto é uma interpretação bem compreensível. Apesar disso, com o tempo dinossauros passaram a ser enxergados da maneira correta, que são criaturas há muito extintas. Porém, ainda que saibamos disso, é inegável o fato de que eles são uma das coisas mais misteriosas que sabemos já terem pisado na Terra. Podemos ter milhares de especulações, teorias e ideias de como eles seriam, mas de fato nós nunca saberemos como eles realmente foram. E isso, além de fascinante, também é assustador, porque, como sabemos, um dos maiores medos do ser humano, ou talvez o maior deles, é o medo do desconhecido. E no caso de dinossauros, quando olhamos para o que restou deles é curioso, intrigante, mas acima de tudo estranho. Uma criatura como essa realmente existiu em algum momento e dominava parte do planeta. E quando paramos para pensar nesse sentido, saber que dinossauros existiram não é muito diferente de saber que monstros existiram. E que sem dúvida, se não fosse pela sua extinção, eu não duvido que provavelmente eles se manteriam como a espécie dominante do planeta. Por esse motivo, quando lidamos com dinossauros se torna uma combinação perfeita quando ligamos eles a temas de terror. E um bom exemplo disso é o próprio Jurassic Park. Eu havia dito no começo que esse filme, por mais que tenha alguns momentos de suspense, é mais voltado para uma ideia de aventura e fantasia. Porém, esse é apenas o caso do filme, mas não do livro. O livro que deu origem a Jurassic Park é uma obra escrita por Michael Crichton, que traz um conceito muito mais sombrio e assustador associado a dinossauros, algo que fica evidenciado logo no começo do livro com descrições extremamente detalhadas sobre como um dos funcionários do parque foi mortalmente ferido por um dinossauro, trazendo um gore bem repulsivo com detalhes sobre a carne e os ossos expostos que, como sabemos, não existe no filme. No livro, os dinossauros são criaturas que realmente dão medo, principalmente pela forma como eles são descritos, em especial os raptores. Eles são literalmente como monstros, que só matam pelo prazer da coisa. Inclusive tem uma frase muito famosa sobre isso que diz o seguinte: aquelas coisas lá fora não são dinossauros. E de fato define muito bem as criaturas do parque, por mais que, na verdade, essa frase nunca tenha sido mencionada no livro. Pois é, eu também fui enganado, mas na verdade essa é uma versão distorcida de uma frase dita em Jurassic World se referindo ao Indominus Rex.
Eu conversaria com a sua equipe do laboratório. Aquela coisa lá fora não é um dinossauro. Frase essa que veio daquela outra rede social de vídeo culto chinesa que você já tá ligado. Porém, ainda que não tenha essa menção no livro, ele flerta muito nessa ideia em alguns momentos, até mesmo nos filmes, tendo uma breve menção de Alan Grant sobre isso na terceira entrada da franquia. O que John Hammond e Ingen fizeram no Parque dos Dinossauros foi criar monstros através da engenharia genética para um parque temático, nem mais, nem menos. Eu diria que, aliás, o terceiro filme é talvez o que mais reforça essa visão para os dinossauros de Jurassic Park. Muito disso por conta das composições genéticas desses animais, que é algo até explicado nos filmes, porém tem um aprofundamento muito maior no livro. E por mais que muitos não gostem do terceiro filme, ele tem o meu carinho pelo fato de trazer o meu dinossauro favorito, que é o espinossauro, além de ter momentos que conseguem ler muito bem a filosofia por trás da criação de Jurassic Park, que até hoje eu acho bem interessante. É assim que se faz dinossauros? Não. É assim que se brinca de Deus. E no livro você realmente não tem dificuldade em ver os dinossauros como monstros, pois vários elementos reforçam essa ideia. Principalmente pela maneira brutal que eles devoram suas vítimas e como isso é descrito em detalhes pelo autor. Você pode até achar que a morte do Dennis Nedry no primeiro filme é terrível, mas isso é porque você não viu como foi no livro. E acredite, é bem mais pesado. E outras situações tornam os dinossauros ainda mais perturbadores, como por exemplo, em uma das partes mais chocantes do livro que até hoje é fonte para pesadelos de muitos leitores, onde em uma cena 3 compsognathus, digamos, tiram a vida de um recém-nascido em seu berço dentro de sua casa. Certamente uma das coisas mais perturbadoras que tem na obra, e quando você se depara com isso é bem difícil de esquecer. Mas não é preciso ter uma obra sombria como essa para que dinossauros deem medo. Eu me lembro que quando eu era criança o filme Dinossauro da Disney era um dos meus favoritos e eu assistia quase todo dia. Porém, apesar de realmente gostar do filme, o vilão deles, se é que podemos dizer assim, me fazia ter uma dualidade entre gostar e ter medo, sendo ele o Carnotauro que seguia os outros dinossauros durante a trama. E eu me lembro que apesar de gostar muito dele como dinossauro nesse filme, eu enxergava ele muito mais como um monstro do que um dinossauro de fato. A Disney evidentemente queria que se tivesse uma ideia como essa pra ele, já que, por exemplo, ele é o único dinossauro no filme que não fala, o que dá um aspecto mais como de uma criatura selvagem mesmo. Além do principal, que é o fato de ser evidentemente um dinossauro completamente desproporcional ao que seria o Carnotauro real. É sério, pra você ter uma noção, o Carnotauro real mal passaria da perna do que aparece no filme em questão de altura. O que, entre outras coisas, contribuía para que você sentisse medo dele. Infelizmente, os dinossauros são muitas vezes tidos como um tipo de clichê na cultura popular, o que acaba gerando coisas como The Velocipastor, ou The Velocipastor, tanto faz, que aliás é uma das coisas mais perturbadoras que eu já tive o desprazer de conhecer. E falando sobre isso, é uma pena ver como o tema de dinossauros é algo que acabou meio que se saturando com o tempo devido a tantas obras de cunho duvidoso que começaram a surgir. Esse Velocipastor que eu falei é realmente terrível e, aliás, eu recomendo que passe bem longe disso para que você consiga dormir hoje à noite. Mas ainda existem muitas outras obras que conseguem ser tão ruins ou até piores do que isso, infelizmente. Mas quando analisamos os dinossauros em sua essência, entendemos como eles são realmente assustadores e como seu potencial de medo realmente existe. Olhando para um fóssil de um dinossauro hoje, é quase inacreditável conceber a ideia de algo como isso possa ter existido em algum momento da história. É quase como acreditar na existência de monstros mesmo. E uma das coisas que mais me perturbou há pouco tempo foi um estudo que eu vi sobre como seriam os sons que alguns desses animais poderiam emitir em vida. E seria algo como isso. É muito improvável que você não tenha se sentido no mínimo incomodado depois de ouvir isso. É algo que se distancia da visão fantasiosa que temos sobre os dinossauros hoje em dia e abraça uma versão mais realista de como eles seriam de fato, e isso é realmente assustador. Apenas imagine estando numa floresta, seja de dia ou de noite, e de repente escutar um som como esse. E ainda falando sobre o quesito de medo, eu preciso fazer uma breve menção a um tipo de conteúdo que começou a surgir na internet há pouco tempo atrás, retratando o terror com dinossauros, que são os Analog Horrors.
Não é algo que existe em abundância, mas é uma coisa que eu recomendo que você pesquise sobre, pois é realmente interessante de assistir. No mundo dos videogames, dinossauros são um tema que é geralmente atribuído ao gênero de ação, porém, assim como em qualquer mídia, eu não tenho dificuldades em afirmar e defender que dinossauros e terror são uma das combinações mais incríveis que já foram pensadas para uma experiência. Com certeza, quando se fala nisso, o primeiro jogo que lhe vem à mente é o jogo Dino Crisis. E de fato, Dino Crisis foi o principal responsável por me fazer ter interesse nesse conceito, uma vez que além de ser o primeiro survival horror que joguei na minha vida, também é um dos meus favoritos. Aliás, eu recomendo muito que veja meu vídeo sobre a experiência de Dino Crisis, porque esse jogo é simplesmente uma relíquia dos jogos de terror. Mas apesar de ser uma experiência inovadora, Dino Crisis não foi o primeiro jogo a estabelecer esse conceito de dinossauro com terror. Na verdade, o primeiro a trazer essa ideia foi um jogo de 1981 chamado 3D Monster Maze. Nesse jogo, o objetivo consiste em correr por entre um labirinto gerado aleatoriamente, enquanto um tiranossauro te persegue por entre o cenário, o que faz desse como sendo de fato o primeiro survival horror com dinossauros da história. E aliás, eu preciso dizer que apesar das limitações de sua época, o jogo era muito bem feito. Pelo que eu vi, a gameplay dele realmente pode te dar uma certa tensão com as mensagens aparecendo na tela na medida que o dinossauro vai chegando mais perto do jogador. Então, por mais que Shinji Mikami tenha de fato inovado a indústria dos jogos de terror com Dino Crisis, o primeiro a trazer de fato esse conceito para o mundo dos jogos foi J.K. Gray. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Só que obviamente isso não diminui nem um pouco o mérito de Mikami com Dino Crisis. Mas é realmente uma pena ver como a série de jogos Dino Crisis foi tomando um rumo que se distanciava cada vez mais do seu conceito original. Já no segundo jogo, por exemplo, podemos notar uma gameplay muito mais voltada para uma ação e um pouco de suspense, mas aquela atmosfera de terror do original já não existia. E infelizmente a coisa só ficou pior com o terceiro jogo da franquia, que sinceramente eu quero esquecer que um dia isso existiu. Esse novo caminho de ação foi algo que acabou tendo continuidade em outros jogos, e que por mais que sejam voltados para ação, como eu disse, dinossauros é uma coisa que causa medo, e mesmo não sendo voltado para o terror, eu não posso deixar de admitir que já passei muita tensão em jogos como Dino Stalker, por exemplo, principalmente na parte dos Carnotauros, que pra mim são uma das coisas mais assustadoras do jogo todo. E é sério, na parte deles eu ficava realmente com medo. A mesma coisa se pode dizer de Jurassic The Hunted, que também me marcou com momentos bem tensos, em especial nas partes em que enfrentávamos o espinossauro do jogo, que realmente tinha um modelo bem assustador. E até mesmo no último Turok lançado em 2008, que apesar de não ter uma das melhores leituras do universo de Turok, ele se destaca bastante por trazer modelos de dinossauros muito mais puxados para um tom assustador e monstruoso, coisa que aliás eu admiro muito nesse jogo. E sabendo disso, agora pare para imaginar esses mesmos dinossauros em um jogo que de fato fosse voltado para um conceito de terror. Falando principalmente sobre os dinossauros desse jogo, eu pelo menos não tenho nenhuma dificuldade em imaginá-los em um jogo de survival horror. Aliás, eu sonho com isso. Porém, infelizmente, como sabemos, esse não é um modelo que tem muita atenção de publicadoras e estúdios famosos. Por mais que haja a esperança de que um dia surja o então remake de Dino Crisis, isso até hoje não passa de uma promessa e, mesmo que tenhamos e que seja de fato bom, me orgulharia muito em ver novos conceitos e novas experiências voltadas para esse estilo, pois como vemos é algo que de fato tem um potencial imenso. Apesar disso, hoje em dia temos algumas tentativas de trazer de volta isso em alguns jogos de terror. Um bom exemplo disso é um jogo que eu cheguei a comentar no meu vídeo de Dino Crisis chamado Code Dino H. Que apesar de ser um jogo bem curto, ele consegue te deixar com aquele gostinho de quero mais no final por lembrar muito o conceito original de Dino Crisis. Tem também um outro com uma ideia bem interessante que é o jogo chamado Unknown Tapes, que além de trazer uma gameplay de terror com dinossauros, também mescla isso no estilo gráfico found footage. Que com isso, além de deixar o jogo mais realista, também deixa ele com essa pegada que parece muito como de um analog horror. É aliás um dos que mais me chamou a atenção nos últimos tempos. Só que além desses, muitos outros também demonstram grande potencial, apesar de ainda não lançados. Como é o caso de, por exemplo, o jogo Death Ground, The Lost Wild
Extinction, que particularmente é um dos jogos que tem mais me chamado a atenção por conta de sua ambientação, que aparentemente é bem promissora, e também um jogo chamado Jurassic Park Survival, que foi uma coisa que me pegou de surpresa e que rapidamente me deixou ansioso, pois ao que parece ele não será exatamente de terror, mas parece ter aspectos voltados para um gênero de suspense que, apesar de tudo, ainda é muito bom. Porém, existem dois jogos que realmente conseguiram prender a minha atenção e me deixar ansioso para o seu lançamento. O primeiro deles é um jogo chamado Dino Trauma, que tem uma gameplay muito interessante trazendo uma estética PSX, que obviamente não podia faltar em um vídeo meu, né? Mas o jogo realmente se destaca por trazer uma experiência que realmente remete a um jogo de PS1, e não é nem exagero. Eu consegui enxergá-lo como algo que facilmente poderia ter sido lançado antigamente. Ele está disponível para acesso antecipado, mas ainda não foi lançado, e eu vejo muito potencial nesse jogo em particular. E o outro jogo é o que eu estou mais ansioso para o seu lançamento, sendo ele o jogo chamado Compound Fracture. Compound Fracture é um jogo que vem sendo uma promessa muito grande para mim, já que ele tem basicamente tudo que eu gosto em um jogo de survival horror. Tanto na parte da ambientação, gameplay e principalmente gráficos que, como você pode ver, tem uma estética muito atmosférica. Além da semelhança com o conceito de Dino Crisis, ele também tem essa pegada única que se volta para uma gameplay em primeira pessoa. Esse jogo realmente ganhou minha atenção e é um dos que eu mais estou ansioso para ser lançado. Muito embora infelizmente ainda não haja até então uma data estipulada para lançamento e nem acesso antecipado. O que é bem compreensível em se tratando de uma equipe tão pequena como a que está desenvolvendo o jogo, e com certeza eles estão fazendo um trabalho incrível. Mas como eu disse, infelizmente esses são jogos que nem sempre conseguem estar na bolha mainstream e podem acabar desaparecendo rapidamente. E só o que nos resta é a esperança de que um dia o potencial acerca do conceito de terror com dinossauros volte a ser explorado por grandes empresas e tenha sua devida atenção. E quem sabe um dia não veremos algo tão grandioso ou até melhor do que foi Dino Crisis ou o livro de Jurassic Park. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Dinossauro sempre foi um assunto que eu gostei bastante desde minha infância e desde que eu tive minha primeira experiência com Dino Crisis, eu não pude deixar de admirar o quão incrível é esse conceito de terror com dinossauros. É uma coisa que faz muito sentido, tem muito potencial, porém não tem a devida atenção que merece. Ainda assim eu fico muito feliz em saber que existem tantos desenvolvedores se dedicando na criação de novas experiências envolvendo esse conceito, e eles sempre terão meu apoio, pois como eu disse, é uma coisa que eu gosto muito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, pois com certeza isso vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.